2002, logo após a popularização da internet no Brasil, quando a maioria ainda trocava e-mails, acessava a internet quase exclusivamente para trocar e-mails ou então pesquisar uma ou outra coisa escrita, surgiram comunidades virtuais e essas comunidades tinham fóruns de debates, fóruns de discussão. E em 2002 eu me cadastrei no Fórum Gospel, porque o meu objetivo principal era encontrar locais de debates, locais de discussão, porque na época eu vivia um conflito muito grande com a juventude, na época da igreja ao qual pertencia, por causa da música, especialmente por causa do rock. E tanto que só que o meu grande problema naquela época, que era muito imaturo, eu ainda era muito imaturo, embora eu buscasse conhecimento e buscasse me aprimorar na fé cristã, embora eu buscasse uma experiência maior, uma maturidade espiritual maior, só que eu ainda era muito encrenqueiro. Eu gostava de treta, parecia que eu estava movido a tretas. Eu sentia prazer em causar confusão, sentia prazer em fazer barulho. E eu acredito que se eu voltasse no tempo, se eu voltasse 15 anos no tempo, com certeza a minha postura naquela época seria muito diferente. Assim como seria diferente aproximadamente um ano depois, quando em 2003, quando eu me cadastrei no Ponto Gospel, que foi uma comunidade virtual com um fórum também, fórum de debates, que, se não me engano, foi criado por Anderson Silva, um internauta que morava nos Estados Unidos, não sei se mora ainda. Aí anos depois ele passaria essa plataforma, essa comunidade para o Dan Cortázio, acho que é Dan Cortázio o nome dele. Mas enfim, duraria. O Dot Gospel praticamente começou em 2003, ou final de 2002, se não me engano, acho que foi 2003. Aí durou mais ou menos até 2013, então acho que durou uns 10 anos pelo menos. Pode ser que tenha durado mais, só que eu não lembro. Acho que foi até 2013 mais ou menos, quando definitivamente acabou por problemas com a plataforma, problemas com o servidor e tal. E no Dot Gospel, que como ponto gospel, que ponto em inglês é dot, o nome mais conhecido dessa comunidade passou a ser Dot Gospel. E ficou Dot Gospel. E no Dot Gospel eu também só queria saber de encrenca, eu só queria saber de arrumar confusão. Tanto que eu me afastei do Dot Gospel umas 4 vezes, se não me engano, por causa de briga, por causa de encrenca. Porque os debates acabavam se tornando tão acalorados que acabava indo pro lado pessoal, um acabava xingando o outro. E se você quisesse me ver doido naquela época, se você quisesse me ver bravo, era só me chamar de fariseu ou hipócrita. Porque por causa do meu comportamento intransigente, eu defendia com tanta ênfase a música sacra tradicional, principalmente corais, conjuntos estilo mais clássico, e eu abominava qualquer tipo de modernismo, porque a igreja onde eu estava passando por isso, desse conflito entre o moderno e entre o tradicional e o moderno. E meu comportamento acabou gerando um monte de confusões, um monte de mal entendidos, e eu me expressei mal diversas vezes. Eu causei situações bastante constrangedoras, as quais nem quero mencionar aqui, até porque de lá para cá muita coisa mudou. Eu mudei de igreja, mudei de denominação. Em 2007 eu me casei. Este ano, se Deus quiser, completo 10 anos de casamento, e no próximo domingo, se não me engano, dia 7 de maio, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de maio de 2017, se Deus quiser, no dia 7 de maio eu completo 11 anos do dia em que eu conheci aquela que hoje é minha esposa. Então, eu era muito imaturo, eu era muito intransigente, eu tinha dificuldade de dialogar, era difícil dialogar comigo porque eu queria impor minha vontade sem ouvir os outros. E eu causava bate-bocas terríveis. Mas o Dot Gospel, com certeza meu comportamento, se eu tivesse naquela época a cabeça que eu tenho hoje, com certeza meu comportamento seria totalmente diferente. E eu faria muitos amigos, e apesar de meu comportamento naquela época, eu fiz alguns amigos, pessoas
quando eu me afastei, nas vezes que eu me afastei do Dot Gospel, pessoas sentiram minha falta, pessoas que eu ainda não conheço pessoalmente, nem sabia se conheceria pessoalmente, porque o Dot Gospel tinha gente do Brasil inteiro e até do exterior, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tinha de outros estados também, só que eu não lembro exatamente. E aí em 2008 o Dot Gospel ficou um bom tempo fora do ar. Aí os, aqueles que saíram do Dot Gospel e outros que se afastaram por que não puderam acessar o Dot Gospel acabaram indo para o Limbo. Criaram um Limbo em 2008 aproximadamente, que foi uma comunidade assim mais aberta, mais assim, apesar do tanto do Fórum Gospel quanto do Dot Gospel serem evangélicos, havia pessoas ali no Dot Gospel que tinham comportamentos bem assim pós-modernos, digamos assim, e tanto que no Limbo podia falar até palavrão, podia se abordar qualquer assunto e até palavrão é liberado. E eu também cheguei ao Limbo, fiz o Limbo existe até hoje. Ontem eu acessei o Limbo ainda estava funcionando, me entrei no Limbo, só que praticamente eu sou sozinho lá hoje. Ninguém mais acessa o Limbo hoje em dia, porque por causa das redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, WhatsApp, o Twitter, e alguns acessam o Twitter também. E, e quais foram as outras principais características do Dot Gospel, principalmente do fórum virtual? Os pseudônimos ou nicknames, que eram apelidos, né? No caso, o meu era Sorocabano, porque eu queria homenagear Sorocaba, que é a cidade onde eu nasci e onde eu moro até hoje. E havia postagens frenéticas e diárias nos tópicos, porque as mensagens ficavam em tópicos com temas, com títulos, e cada tópico era um debate que era feito. Tínhamos moderadores, tal, quem saísse do tema do tópico era advertido pelo moderador, ou até pelo administrador, se fosse o caso. E sem falar que qualquer tipo de ofensa, coisa assim muito grande, o cara podia até ser expulso. Ou, se os tópicos, dependendo do assunto, podiam ser bloqueados. Se houvesse assunto repetido, se o assunto não fosse conveniente com a comunidade e tal. Havia os caçadores de postagens, e os principais deles foram esses aqui: The Tarnished Priest e Arrowverge. Acho que é assim que se escreve. O Arrowverge eu sei que é assim que se escreve. Agora, The Tarnished Priest. Então, eles postavam quase toda hora, em quase todos os tópicos. Então, eles atingiram dezenas de milhares de postagens, os dois. E até hoje não sei qual dos dois venceu. Acho que foi o The Tarnished Priest, porque o Arrowverge ficou afastado do Dot Gospel por um bom tempo. Então, acho que o The Tarnished Priest ganhou disparado, conseguiu o nível máximo, porque a cada tinha limites de postagens, tinha níveis que você tem que superar. Tinha o iniciante, tinha o assíduo, tinha o sequelado, tinha o viciado e tudo mais. Dependendo do número de postagens que você atingisse, você subia de nível. E havia interatividade dos usuários, ou seja, a amizade, a frequência e a amizade dos usuários se tornou tão grande que houve interatividade entre eles, como até criaram uma revista virtual chamada Crentes e Famosos, em que entrevistaram até meu irmão. Havia podcast que funcionou durante algum tempo, se não me engano era o Renato que tomava conta do podcast, e fizeram até nesse podcast fizeram a cobertura do casamento da Xalai Araújo, uma internauta gaúcha cujo pseudônimo era Laila Flower. E eu vi encontros no mundo real. Houve encontros em São Paulo, no caso do qual participei e falarei mais tarde. Houve encontros em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outros lugares. Não lembro se houve no Recife também, em Salvador. E sobre as polêmicas, brigas e meus vários afastamentos do Dot Gospel, eu já falei. E eu gostaria de mostrar, como falei sobre rock, que uma das principais tretas que eu criava na época era sobre rock. Esse livro aqui era a principal causa das tretas.
porque eu sempre defendia com muita ênfase. Esse livro aqui na época era meu livro de cabeceira, e eu defendia com muita ênfase tudo que estava escrito aqui. E Os Perigos e Traições do Rock, de Dandy Johnson, um autor americano, que é radicado no Brasil. E boa parte desse livro é da Livraria Literatura Evangélica para o Brasil, Imprensa Batista Regular. Então, é da Igreja Batista Regular, que é uma igreja ultra tradicional, que até hoje não aceita música moderna. Eu não sei, nem sei se existe ainda essa denominação, mas se existe, até hoje ela não aceita qualquer tipo de modernismo no culto. Parece que até a mulher que canta lá na frente tem que cantar de saia, não pode cantar de calça, enfim. Esse livro tem muita coisa interessante, muita coisa coerente. Mostrar só o índice aqui, os assuntos que estão aqui no índice, porque se eu fizer uma resenha desse livro, o vídeo ficará muito longo. E fala o poder da música, os efeitos físicos, os efeitos psicológicos, os efeitos espirituais, que faz muito sentido o que ele colocou aqui sobre os efeitos da música. Fala sobre melodia, harmonia e ritmo. O tema principal do rock, aí fala sobre sexo promíscuo, droga, satanismo, violência. E no final fala sobre o rock cristão, porque esse livro aqui foi publicado em 1988. Naquela época já havia, acho que o Rebanhão, o Atos 2 já existia, o Atos 2 que hoje é Kadosh, parece que o Rebanhão veio depois, e logo depois veio o Cats Barneia, o Resgate, são essas bandas assim, e hoje tem uma infinidade de bandas, praticamente todas elas, 99% dessas bandas, usando pelo menos um ou outro elemento do rock, como guitarra, baixo, bateria, ou seja, o rock hoje em dia é praticamente impossível você ir a qualquer igreja, por mais tradicional que seja, pode ser até naqueles templos lá, estilo gótico, neogótico e tal, mas infelizmente hoje em dia é praticamente impossível você escapar do rock, porque não digo que seja um mal necessário, mas o rock praticamente tomou conta de todas as músicas cristãs atualmente. Até mesmo músicas estilo mais tradicional, você sempre tem um outro arranjo de bateria, guitarra, baixo. Porque o problema não está no instrumento em si, o problema está na maneira como ele é executado, é o que eu sempre defendi. Mas hoje em dia você não tem como escapar. Enfim, você não tem como escapar. O rock está presente em praticamente todas as músicas, seja seculares, seja cristãs. Então, o que eu posso dizer sobre, resumindo rapidamente esse livro, é o seguinte: procure se afastar da música secular, só isso. Como hoje em dia praticamente toda música cristã tem pelo menos um ou outro elemento do rock, procure pelo menos afastar-se da música secular, só isso. Não ouça música secular, afaste-se de todo tipo de música secular, ouça somente músicas cristãs. Do estilo que você achar mais conveniente para você, do estilo que você quiser, mas ouça somente músicas cristãs. Procure se afastar da música secular. Não vá a shows seculares, não vá a baladas. Procure sempre abastecer sua cabeça com aquilo que é bom. Se você não puder se afastar da música, afaste pelo menos da influência maléfica da letra, de muitas letras seculares. Porque até mesmo eu aprendi o seguinte, que até mesmo aquilo que, como naquela visão de Pedro, que eu mencionei lá no vídeo sobre dança, Pedro teve uma visão, pouco antes de se encontrar com Cornélio, Deus mandou para ele toda sorte de animais para ele comer, ele não quis comer porque ele era judeu, ele era piedoso e tal, isso aconteceu 3 vezes, só que aí Pedro compreendeu que o que era amaldiçoado perante os homens, Deus podia abençoar, Deus podia purificar. Então até mesmo a música, que antes era secular, Deus pode santificar, Deus pode transformar em algo bom. E finalmente, antes de ler os textos bíblicos, como costumo fazer em todo vídeo devocional, eu gostaria de mostrar algumas fotos dos encontros que eu tive com usuários do Hot Gospel. Até coloquei aqui, ó. Foi dia 31 de julho de 2014, coloquei assim: passagem de ônibus de Sorocaba, São Paulo, R$ 12, banheiro terminal Barra Funda R$ 1, na época era baratinho, bilhete múltiplo do metrô R$ 3,60, conheci pessoalmente 5 pessoas, yakisoba e suco de uva no Shine Box R$ 9,60, conheci pessoalmente
5 pessoas que até então não passavam de mais de letras no tela do computador, não tem preço. Esse aqui, algumas pessoas que eu conheci, só que essa é uma foto de outro evento. É difícil até mostrar aqui. São esses aqui que eu conheci pessoalmente. Raquel, deixa eu só ver aqui se eu consigo achar os nomes de todo mundo aqui, porque eu tive que levar um papel para poder reconhecer o povo. Mal, que era o Márcio Fontes, esse aqui não foi, esse aqui também não, esse aqui também não. Mas a Luciana foi, o Fábio foi e a Patrícia foi. Deixa eu ver. Aqui eu coloquei a Luciana Moreira Silva, Fabinho Carvalho, Laura Fernandes Souza Miguel, persevere no tiro de Jesus. Então foram o Fábio, foram a Raquel, o Márcio, o Fábio, a Laura e a Luciana. Aí tá difícil aqui, peraí, depois eu guardo direito. Só para mostrar aqui ó, as fotos. Isso aqui é o MASP. Aí eu tirei várias fotos com o povo aqui. Lá no Ibirapuera. Aqui essa foto que está na miniatura deste vídeo. E vocês precisam ter uma ideia, essa aqui é a Laura, essa loira aqui de cabelo cacheado é a Laura que veio lá de Uberlândia, se não me engano, Minas Gerais, especialmente para esse encontro. A de blusa azul é a Luciana, a Luangel, que seria o pseudônimo dela. Essa é a Raquel, que é casada com esse de boné, o Márcio Fontes. Aliás, os dois hoje já estão com 2 filhos. O do meio aqui de blusa branca é o Fábio Carvalho. E aí nós fomos pro McDonald's. Eu falei de Shining Box, mas na verdade nós fomos pro McDonald's. E inclusive lá nós não, como éramos viciados em internet, nós vimos os computadores lá com acesso à internet, pagamos um determinado valor e ficamos lá acessando o gospel. Ou seja, teve até cobertura ao vivo esse encontro. Mas finalizando, eu gostaria de pedir desculpas a todos vocês que fizeram parte do Outro Gospel, que carregaram alguma mágoa, algum ressentimento meu. Peço perdão a todos aqueles que eu magoei. Eu não quero mencionar pessoalmente nomes aqui para não comprometer ninguém, mas se você se sentiu ofendido, magoado, se você pensa coisas horríveis ao meu respeito por causa de tudo que eu fiz naquela época, perdão no fundo do meu coração. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Com certeza, se hoje eu voltar, se o Paulo Martins de Oliveira Belo de hoje voltasse para aquela época e acessasse o Gospel, o comportamento seria totalmente diferente. E para terminar, eu gostaria de citar alguns textos bíblicos para que você reflita no seu coração. Eu nem comentarei nada para o vídeo não ficar muito longo, mas eu gostaria que você refletisse em cada texto bíblico que eu lerei a partir desse momento. Primeiramente, Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E depois Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o seguinte é 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quantas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E o seguinte é Gálatas 6, versículo 14, que eu usei no rodapé de todas as postagens minhas, pelo menos da maioria delas, no Dot Gospel. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E seguinte o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 15. Revestivos, pois, como mulheres de Deus, santos e amados, de entrega, misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. E finalmente, esse último texto, especialmente a você que era cristão naquela época e hoje está afastado. Deus está convidando você para voltar.
se você fez parte do Dot Gospel e por algum motivo se desviou, se afastou da fé cristã, você ainda pode voltar, porque o que Deus oferece para você é muito melhor do que o mundo oferece. Portanto, preste atenção nesse último texto bíblico que eu lerei agora, que é da primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Peço desculpa se o vídeo ficou muito longo, porque se eu falasse tudo, se eu resumisse tudo o que aconteceu, pela boa parte do que aconteceu naquela época, esse vídeo teria umas 2, 3 horas de duração. Mas o que eu posso falar é isso, então, mais uma vez, perdão se você se ofendeu, se magoou comigo por causa de alguma coisa que eu fiz naquela época do Dot Gospel. Então, se você não tá por fora de tudo aquilo que eu disse, espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nos seus favoritos, inscreva-se no meu canal e até depende se você quiser.